com relação ao Banco Regional, né? Antigo Banco Regional, atualmente chamado Banco de Brasília, né? E em razão desses excessivos questionamentos sobre essa situação, eu resolvi apresentar esses esclarecimentos, fiz até algumas anotações aqui bem simples, bem rápidas, né? Pra gente entrar um pouco nesse tema aí, superficialmente apenas, tá? Que isso é mais recomendado pro pessoal da área técnica. Até porque haverá provavelmente CPI disso aí, né? Se os parlamentares tiverem um pouquinho de dignidade, eles vão ter que apresentar uma CPI sobre isso aí, é um caso muito sério, né? Fundos de pensões do país inteiro investiram nesse caso, nesse Banco Master aí que estava envolvido, e tem muita gente interessada, inclusive servidores públicos, né? Preocupadas com isso aí, porque o fundo garantidor, né, ele tem um limite, né, de ressarcimento. Então, resolvi fazer essas anotações aqui e abordar aqui algumas coisas das quais eu fui me lembrando por alto, tá bom? Mas assim, do ponto de vista mais tranquilo, só superficial, sem entrar muito na parte técnica, né? Até porque é apenas uma questão do cotidiano nosso aqui, enquanto cidadãos, e mais na parte que afeta o direito consumidor, a principiologia do direito tributário, né? Eu não vou entrar nem a questão de direito econômico aí, que seria outro ramo, né? Que poderia ser afetado também por essa nossa reflexão aqui, mas basicamente esses ramos de direito e o próprio direito eleitoral, porque o eleitor também é envolvido nessa questão enquanto contribuinte, né? De uma forma geral, precisa ter conhecimento dos fatos, né? Então, algumas das observações que a gente fez aqui é que, com relação ao sistema bancário, a partir daquele caso do Banco Econômico, né, na época teve alguns bancos que foram, entraram em situação de insolvência, na época, se eu não me lembro, o Banco Nacional, o Banco Bamerindos, né, alguns bancos chegaram a ser liquidados por falta realmente de liquidez, né, onde houve aquela mudança, transição da moeda, né, então ali, realmente, quando houve o caso do Banco Econômico, que envolveu, na época, envolveu políticos aí salvo engano, da Bahia, né? Era um banco da Bahia, se eu não estiver enganado, tá bom? Perdoe-me se eu estiver enganado. Mas aí o governo federal, da época, se não me engano, o presidente era o Fernando Henrique Cardoso, ele fez um programa chamado PROE, que foi para socorrer os bancos, né? Socorrer o sistema financeiro, de uma forma geral, para dar liquidez ao sistema bancário, né? Então, a partir desse momento, como houve uma atuação muito forte do Estado na economia, então o Banco Central passou a ter uma função de tutor mais presente. Então, ele passou a fazer uma tutela, digamos assim, preventiva do sistema bancário, né? Então, recentemente, esse gatilho, inclusive, foi disparado agora. A gente fala de gatilho porque tem uma situação que permite a engrenagem funcionar, né? Então, esse gatilho, para proteger, né, o sistema bancário, foi disparado nesse caso do Banco Master, né, que encontra-se, inclusive, em caso de liquidação extrajudicial, né, que a gente fala, né? Mas e o BRB, o que tem a ver com isso, né? O nosso banco aqui de Brasília, o que o eleitor tem a ver com isso, contribuinte, de uma forma geral. Então vamos tentar fazer uma visão do que a gente tem acompanhado na imprensa, né, por alto, tá? Mas dá para apanhar aquilo que a gente tem também de conhecimento ali do direito comercial, aquela coisa toda. Bom, este GDF de agora operacionalizou a compra de ativos, né, do Banco Master. E, ao que parece, esses ativos eram que no jargão do direito financeiro, do direito creditício bancário, o pessoal chama de papéis podres no direito comercial, né? Então, assim, esses papéis podres, o que são os papéis podres? Os papéis podres são títulos que estão para prescrever, ou títulos prescritos, que você não pode demandar contra o devedor, mas você tem esse título e o devedor no futuro não pode se filiar à sua instituição, porque você tem esses títulos, mas eles são inexequíveis, digamos assim, né? Para ficar mais claro o entendimento de que significa esses tais desses papéis podres, né? Então,
o, o BRB, ele fez a compra desses papéis podres, digamos assim, após a aprovação, inclusive às pressas no ano passado, inclusive saiu matéria recentemente sobre isso, né, jornalística, após a aprovação da base política do governador aí na Câmara de Dirigentes Logistas, ou perdão, CDL não, na Câmara Legislativa. Confundi aqui com a CDL, perdão, viu, CDL. A CDL é comercial, uma Câmara Comercial do Comércio, né? Não tem muito a ver com a política, não. Confundi a CLDF com a CDL. Mas vocês entenderam, né? Entenderam que a Câmara Legislativa CLDF, do DF, né, aprovou, a base do governo aprovou essa compra. Então, o governador não conseguiria fazer isso sozinho, sem o seu apoio político, né? Por quê? Porque a função do legislativo é essa é a nobre função do legislativo, fiscalizar o poder executivo. Da mesma forma que o poder executivo também, né, o sistema de freios e contrapesos, né? E o judiciário está aí, né, para agir uma revisão em casos mais extremos, né, que a gente chama do caso concreto, né? Então, em abstrato, quem fiscaliza mais o outro é o legislativo, fiscaliza o executivo, né, e o executivo, por regulamentar a legislação via decreto e outros, né, meios, por exemplo, portarias, atos normativos diversos, resoluções, etc., ele, de certa forma, fiscaliza o legislativo. Então, essa aprovação se deu com respaldo do legislativo local, né? Então, muita atenção, eleitores, quando vocês forem votar em seus deputados distritais, porque eles que permitem essas coisas acontecerem, tá bom? Então, o que somente não foi pior, porque quando o BRB partiu para a compra desses papéis, que a gente chama de papéis podres aí, porque não tinham solvência, aquela coisa toda, não tinha execuibilidade, né? Então, foi um momento em que o Banco Central advertiu ao BRB que não fizesse isso. Ainda assim, o BRB partiu para a tentativa de compra desses papéis. E aí, à medida que o Banco Central, que é uma autarquia federal, composta por servidores públicos concursados do mais alto gabarito, né, com provas de títulos, concursos de provas e títulos de alto nível, eles observaram esse risco para todo o sistema bancário, ativaram um gatilho e passaram a liquidar extrajudicialmente o Banco Master. Foi aí que a ponta do iceberg demonstrou todo o tamanho que era o iceberg, né? Então, voltei a abordar o tema do sistema de freios e contrapesos, mas temos que lembrar que o Banco de Brasília, ele é um banco do Estado, é um banco, a gente chama de banco distrital. E quem nomeia o presidente é o governador do Distrito Federal, né? Que ainda é um banco estatal, né? Então o governador nomeou o presidente do banco, né? Que é indicado e nomeado pelo governador, né? Então o presidente do Banco de Brasília, esse banco distrital que a gente conhece, né? Permitiu, juntamente com o seu conselho de administração, que o banco distribuísse dividendos, que são juros de capital próprio que a gente chama, né? É super lícito isso no mercado de ações, que é direito comercial, tá? O mercado de ações, a lei das sociedades anônimas, regulamenta essa questão também, tá bom? Então, no mercado de ações, a empresa, ela divide, é como se ela pegasse o todo e dividisse em pedacinhos. Esses pedacinhos a gente chama de ações, tá bom? Aí, essas ações, você vai lá e compra uma e, dependendo da empresa e da solvência da empresa, ela te paga dividendos, ela te paga um aluguelzinho por você ter essa ação, tá bom? Você também pode alugar uma ação, você não precisa comprar, você pode também alugar, né? São os mercados fracionários aí que nós temos, né? E por aí vai, tá? Mas está muito na moda essa questão, inclusive, de aluguel de ações. Mas
o certo, o normal do investidor é ele ter a ação, e se ele quiser, ele pode também alugar a dele, que é uma forma de ele ter além de ter os dividendos, bom, mas aí com os operadores do mercado, tá? Não vamos entrar muito nesse ponto. Mas esses dividendos são o quê? São parte do lucro que a empresa distribui entre seus acionistas. No caso do BRB, via de regra, ele distribui anualmente cerca de 30%, já chegou a distribuir 39% dos seus lucros em dividendos, o que é até relativamente alto, né, se você considerar os outros, né, ramos do mercado. Mas o sistema bancário ele tende a fazer isso, porque o sistema bancário, principalmente hoje, ele tem uma estrutura mais enxuta, né? Então ele consegue distribuir mais os dividendos do que uma indústria, por exemplo, que precisa reinvestir no capital, né? Mas o que acontece é que o BRB, com essa presidência, esse conselho administrativo dele, eles chegaram a distribuir 66, né, o número da besta, 66% do seu lucro em dividendos, que é um pesadíssimo, um valor muito alto, né, desproporcional, e isso descapitalizou, né, descapitalizou o banco. Lembro até que houve um caso recente, que foi o caso da Petrobras em 2022, né, no ano eleitoral, em que a presidência, lá juntamente com o conselho de administração da época, né, que eram indicados pelo primeiro mandatário, excelentíssimo senhor presidente, que encontra-se hoje preso, né? Então, a Petrobras, à época, distribuiu uma quantidade absurda em dividendos no ano eleitoral, para a irritação dos acionistas, porque os acionistas ficaram, salvo engano, 3 anos sem receber dividendos. A empresa fez uma retenção de dividendos para desaguar no mercado aquela quantidade enorme de dividendos no ano eleitoral, que irritou muito os acionistas, porque isso ofendeu a governança corporativa da empresa e a própria orientação do enforcement, que a gente chama, né, no direito comercial em geral das sociedades empresariais, né? Mas isso aí é um tema para outro discurso. E vejam, que isso nem foi uma pedalada fiscal, eu também nem sei se posso chamar de motociata fiscal, porque se deu com uma empresa de capital misto, né? Mas enfim. Mas voltando ao caso do BRB, após distribuir essa fabulosa importância lotérica em dividendos, né? Quase 70% do lucro do banco, não reinvestiu nada no banco, nos seus empreendimentos para crescer e fazer crescer. Ele simplesmente pegou quase 70% do seu lucro e simplesmente distribuiu entre seus acionistas. Os acionistas têm direito a ter os dividendos, mas de uma forma equilibrada, porque o banco ele tem que reinvestir o capital para poder crescer e dar mais dividendos no futuro. É uma lógica assim óbvia, né? Não precisa nem mas como envolve muita questão de, por exemplo, ano eleitoral, eles costumam fazer isso com as empresas públicas, né? Então, assim, por isso que tem gente que é ufanista aí, que é eufórico, defensor ferrenho da privatização de todas as estatais. No Brasil nós temos 80 estatais, é um absurdo, né? E lá nos Estados Unidos, um país totalmente liberal, nós temos mais de 5.000 estatais, né? Por que será que os Estados Unidos tem mais de 5.000 estatais, né? Vamos refletir um pouquinho sobre isso aí, tá bom? Então, voltando aqui, só para finalizar, agora para a reflexão do senhor que é contribuinte e eleitor, ficar atento nisso. Então, quando o BRB distribuiu essa fabulosa quantidade de dividendos, ele ficou descapitalizado. E para piorar, ele fez esse aporte absurdo em papéis podres, né? Do Banco Master e tal, como aconteceu com os fundos de investimento lá dos servidores do Rio de Janeiro, que praticamente ficaram sem aposentadoria, né? Tem um filme muito interessante que conta essa história, que é claro que a ficção às vezes é divertida, ainda mais quando vai para o gênero da comédia, como ensinavam os romanos, né? Rindo castigam seus costumes, né? Então, os romanos já ensinavam isso, né? Você ri para você rir da desgraça mesmo, né? Porque é um negócio que você tem que rir, né? Então, quando o fundo de investimento lá que pega a aposentadoria dos servidores lá do Rio de Janeiro,
né, que é o reforço da aposentadoria dele. Quando ele for velhinho, que ele vai receber lá aquela aposentadoria mirradinha, aí ele investiu a vida inteira no fundo privado, né, para crescer a aposentadoria. Mas esse fundo privado entrou no esquemão do Banco Master e comprou o fundo podre, do papel podre e tal, aquela coisa, né? Muitas vezes até inocentemente, mas na ganância de ter um retorno muito grande prometido pelo banqueiro, né? Então isso aconteceu com o BRB. O BRB foi nessa ganância aí, né? Digamos assim, né? De, pô, isso aqui vai dar muito lucro, vamos entrar de cabeça aqui, sei lá, 15 bilhões, acho que um técnico lá estava contando lá no depoimento no Poder Judiciário, acho que foi uma coisa assim de 15 bilhões, 70 bilhões, eu não me lembro mais. Enfim, 15 bilhões, 70 bilhões, é muito dinheiro, né? Então, esse pessoal, quando ele pegou esse aporte todo, eles descapitalizaram o Banco de Brasília, porque eles já tinham distribuído 66% do lucro, tudo em dividendo. Não teve a prudência, como diz o Banco Central e agora a própria Câmara Legislativa, né? A consultoria dos técnicos lá, né? Falou, né? Inclusive que não teve a prudência, né? De reservar uma quantidade e para eventualidades, como foi o caso. E aí o que aconteceu? O BRB está descapitalizado. A brincadeira, acho que agora estão pedindo só, por enquanto, só 6 bilhões. Mas segundo a deputada aí, subavalizaram os imóveis da TerraCap, né, ou da Nova Cap, se não me engano, mas acho que é da TerraCap, que é imobiliária do Distrito Federal, em 30% do valor, né, porque 6 bilhões, me disseram que valia, na verdade, o valor de mercado é de 21 bilhões, mas é assim, mais uma dessas, né, contabilidades criativas, né, que esse GDF está fazendo, com o seu dinheiro, com o nosso dinheiro, porque a gente contribui, gente, quando vai no supermercado, na feira, no posto de combustível, quando a gente vai pagar nossa conta de água, nossa conta de luz da nossa estatal, perdão, já não é mais estatal, não é mais monopólio estatal, agora é monopólio privado, né, um monopólio privado. Então, ainda bem que surgiu uma nova lei que permite o fracionamento, né? Então a rede é do Estado, então você pode ter outras empresas que entram e fornecem um serviço de distribuição de energia elétrica também. Da questão da energia, que pelo menos você tem um pouquinho de concorrência, né? Como foi feito quando na época que privatizou, e muito bem privatizada, a telefonia, onde você criou bandas de concorrência, né? Você não pode tirar um monopólio do Estado e dar um monopólio na mão do monopolista, né? Você tem que criar concorrência, né? Não adianta você quer tirar um monopólio do Estado e dar um monopólio para a iniciativa privada. A iniciativa privada tem que ter concorrência, né? Porque o monopólio vai ser tão ruim quanto, e pior, vai piorar, e é o que aconteceu com a energia aqui em Brasília, né? Degradou a qualidade dos serviços. E por quê? Porque demitem os funcionários concursados para trazer funcionários com a qualificação menor, mas mais barata, né? Um salário menor, né? Não estou querendo desmerecer quem trabalha no fornecimento de energia, mas eles próprios ficam até impossibilitados de reivindicar melhorias salariais porque eles são hoje em dia seletistas. Então eles correm risco de serem demitidos muito mais facilmente do que se fossem servidores públicos. Então, assim, quando a gente fala daquela questão de que no Brasil nós temos 80 estatais, nos Estados Unidos temos mais de 5 mil, que no Brasil nós temos 5 bancos, nos Estados Unidos temos mais de 5 mil, vamos começar a copiar os Estados Unidos porque é bom também, né, gente? Não só porque é moda, né? Vamos para o lado bom, vamos copiar as coisas boas, né? Vamos botar 5 mil estatais aqui, vamos botar 5 mil bancos, vamos fazer a coisa séria. Então agora, para cobrir esse rombo do BRB, eles estão pegando o dinheiro que você juntou a vida inteira, pagou de impostos e tal, o patrimônio que foi adquirido por uma cidade e doado quando foi construído Brasília, que Brasília herdou muita coisa também, né? Eles estão fazendo isso para quê? Para injetar no BRB, para daqui a pouco de novo, sabe o que eles vão fazer? Pegar todo esse patrimônio de Brasília, né? O Centrade lá de Taguatinga, tantos e tantos outros, daqui a pouco até a ponte JK você vai ter que pagar pedágio por causa disso, vão jogar dentro do BRB e distribuir dividendos para os
para os acionistas e vai ficar tudo bom, porque aí tá legalizado, tá bom? Então, claro que é só uma reflexão genérica, não estou fazendo acusações, todo acionista tem direito a ter seus dividendos, né? Inclusive o acionista sério não aceitam esse tipo de gestão que eles estão fazendo aí meio maluca aí, né? E isso é um papelão, né? É um papelão porque para os políticos, até agora políticos da situação estão atacando o próprio governador porque realmente eles ficaram numa situação muito feia, né? Como é que faz, né? Então, e o governador daqui a pouco vai atacar o presidente do banco que ele mesmo indicou, porque ele vai dizer, não, mas esse presidente aí, ele administrou muito mal, mas foi ele que indicou, né?